pessoal, vamos então agora à saudação, que vai dos versos 4 ao verso 5, primeira parte. Vamos ler o texto juntos? João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, como no filme anterior, nós vamos comentar algumas expressões e algumas palavras aqui nesses versos, ok? Nós colocamos aqui junto com o livro de Apocalipse, o início do livro de Apocalipse, o início da carta de Tiago, para mostrar para vocês as convenções das cartas antigas. Todas as cartas que eram escritas na antiguidade tinham essas convenções. O remetente se apresentavam, dizia quem eram os destinatários e fazia uma saudação para eles, ok? Há uma diferença aqui da carta de João com relação às convenções das cartas antigas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que na saudação ele extrapola um pouquinho a norma, não um pouquinho, não, extrapola muito. Que nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai além da norma na saudação que ele faz às 7 igrejas. Outra coisa também é digno de a gente notar, falar para vocês, comentar, é o seguinte, que essa maneira, né, de João apresentar o livro de Apocalipse aqui como uma carta, mostrando o gênero epistolar também presente, é uma das diferenças também para o gênero apocalíptico judaico. Que o gênero apocalíptico judaico não continha a epístola, era só um livro apocalíptico. E o Apocalipse escrito por João, não. Como eu disse para vocês já em aula passada, ele mistura 3 gêneros literários, sendo um deles o gênero epistolar. Outra coisa também que João diverge das cartas antigas é que, como nós podemos ver aqui comparando com a carta de Tiago, que as saudações eram logo no início da carta e eram mais breves. E João não, ele faz uma longa introdução profética, que foram os versos 1 a 3 que nós vimos no vídeo passado, e depois que ele faz essa longa introdução profética, que ele faz essa convenção das cartas, né, se apresentando, falando dos destinatários e saudando a igreja. Vamos seguir então. Uma das coisas mais bonitas que eu acho em Apocalipse é a maneira como João se dirige à divindade. Agora aqui ele vai fazer uma saudação, a saudação que ele vai fazer à igreja, citando as 3 pessoas da divindade. Isso é muito bonito. Ele está dizendo para a igreja que a graça e a paz que ele está desejando para elas também não é só dele que vem essa graça e a paz, mas vem de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. E ele começa dizendo o seguinte, daquele que é, que era e que há de vir. Aqui, nesse verso, João faz uma referência a vários textos do Antigo Testamento que nós estamos colocando aqui para você. Ele faz referência, né, faz alusão a Êxodo capítulo 3, verso 14, a Isaías 41, 4, Isaías 43, 10, Isaías 44, 6, Isaías 48, 12. Depois nós vamos apresentar uma tabela aqui mostrando os textos para vocês. Ele fala também que essa graça e a paz vem da parte dos 7 Espíritos de Deus. Lembrando que o número 7 simboliza completude. Então está dizendo que o Espírito de Deus, não é que Deus tenha 7 Espíritos, mas é um simbolismo que mostra a completude, o completo poder e domínio que Deus exerce através do seu Espírito. João faz uma alusão ao livro de Zacarias, do profeta Zacarias, capítulo 4, versos 2 a 9. Então, pessoal, aqui são os textos que estão sendo aludidos por João. Quando ele diz o que é, o que era e o que há de vir, como eu falei para vocês, ele está fazendo referência a Êxodo capítulo 3, verso 14, Isaías 41, 4, Isaías 43, 10, 44, 6 e 48, 12.
E aos 7 espíritos ele está fazendo alusão a Zacarias, capítulo 4, versos 2 a 9. Vou contar brevemente o que estava acontecendo na época de Zacarias, o contexto, para vocês poderem entender o que João está falando. Na época de Zacarias, Judá estava voltando do cativeiro babilônico. Eles haviam ficado 70 anos no cativeiro, a tribo de Judá e Benjamim, e voltaram no governo de Ciro o Grande. Quando eles voltaram, eles queriam reconstruir o templo. Nabucodonosor, quando os levou para o cativeiro, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém, a capital do reino. E eles voltaram, a primeira coisa que eles foram fazer foi tentar reconstruir o templo. Mas eles tiveram muita oposição daqueles povos que estavam ali ao redor da Palestina. E por isso eles desistiram de reconstruir. Então, nessa época, Deus levantou 2 profetas, que foram o profeta Zacarias e o profeta Ageu, para incentivar o povo na reconstrução do templo. Então, esse texto aqui de Zacarias é o seguinte: Deus, usando Zacarias, está animando o povo. Deus está usando Zacarias para dizer que a graça, o poder que eles estavam precisando para reconstruir o templo, Deus daria através do seu Espírito, né? E as 7 lâmpadas representavam o Espírito Santo. Então, João está usando esse texto aqui, esses textos, né? Primeiro, para mostrar que o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que chamou Moisés, eu sou o Deus que é autoexistente, que sempre existiu e sempre existirá, era o Deus que controlava todas as coisas e controla todas as coisas, é o Deus deles, que eles não tinham que temer. É uma maneira de João animar os crentes perseguidos ali das 7 igrejas e os crentes de todas as épocas também em seus sofrimentos aqui nessa era. E com relação também a Zacarias, ele está mostrando a mesma coisa para aquela igreja perseguida, que da mesma forma que Zacarias profetizou lá para eles e que eles receberam graça para reconstruir o templo e conseguiram reconstruir, Deus também daria graça e poder a essas igrejas perseguidas e a igreja dele de todas as épocas. Então, resumindo, essa é a mensagem que João está trazendo quando alude a esses textos que estão aqui, nessas expressões que ele usa. Ok? Vamos seguir então. Nós vimos Zacarias, capítulo 4, versos 2 e 9. Agora, quando ele fala Jesus Cristo, ele fala o nome completo de Jesus. Jesus, o Cristo. Não que Cristo seja sobrenome. Cristo é o título, significa ungido. Mas quando João fala Jesus Cristo, ele está se referindo ao ofício de mediador, que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então aqui ele está chamando a atenção sobre esse ofício de mediador, o ofício sacerdotal de Cristo. Ele também diz que Jesus é a fiel testemunha. Ele fala também que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Essa frase aqui, essa fraseologia que João está usando, aqui, do primogênito entre os mortos e fiel testemunha, é uma alusão também ao Salmo 89, versos 27 e 37. E nesse salmo, Deus faz referência a Davi como um tipo de Cristo. Nesse salmo, ele fala sobre a promessa de Deus a Davi de um reino eterno. Então, Davi, no salmo 89, 27 e 37, Davi simboliza o Cristo que viria depois da sua descendência. Fala também que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra, ou seja, Jesus Cristo já reina e governa, está sobre todos os reinos da terra. Agora, se vocês observarem aqui, essa saudação que João faz é uma saudação trinitária. Ele faz uma saudação à igreja, às 7 igrejas, da parte daquele que é, que era, que há de vir, o Pai, da parte dos 7 Espíritos, o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo, Deus o Filho. Então, a saudação dele para nós também, que nós também
somos parte dessas 7 igrejas, é uma saudação que vem de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. E o mais bonito também da carta de João, que ele também fala 3 atributos de Cristo, 3 características de Cristo. A saudação é trinitária e ele faz 3 menções de Cristo. Cristo é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos agora para as reflexões desse texto que nós estudamos, Apocalipse capítulo 1, versos 4 a 5, primeira parte. A primeira reflexão é sobre a ressurreição de Cristo. João chama o Senhor Jesus de o primogênito dentre os mortos. Isso significa que ele inaugurou a nova criação mediante a sua ressurreição. O fato de Cristo ter ressuscitado é um marco na história. Significa também, como a Bíblia nos ensina, que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Qual é a aplicação sobre o fato da ressurreição de Cristo? Nós compreendemos a importância da ressurreição de Cristo? Nós entendemos que o fato de Cristo ter ressuscitado significa que ele inaugurou a nova criação? Segunda aplicação, nós vemos na descrição de João, na saudação que ele fez, como Deus, como aquele que é, que era e que há de vir, como aquele que tem os 7 Espíritos e como aquele que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Isso nos mostra, João nos apresenta Deus como Senhor da história. Deus é todo-poderoso e a história da humanidade está em suas mãos. Não somente a história da humanidade, mas também a nossa própria história particular, a minha e a sua história. Qual é a aplicação desse fato que nós queremos fazer aqui? Quais são as implicações de Deus ser Senhor e ser todo-poderoso para a nossa história? Nós estamos conscientes desse poder, dessa majestade de Deus? Terceira reflexão é com relação aos 7 Espíritos. Nós vimos ali no livro de Zacarias, na alusão que João faz a Zacarias, a capacitação que Deus dá aos seus filhos através do seu Espírito. Ele diz que ali em Zacarias que não seria por força nem por violência, mas pelo seu Espírito, que Deus capacitaria os seus líderes e todo o povo na reconstrução do templo. Isso mostra também para nós a dependência, a profunda dependência que nós temos de Deus. Nós somos criaturas e somos totalmente dependentes de Deus. A Bíblia nos diz também, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo falando para o povo de Atenas, ele diz isso, que Deus é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Qual a aplicação que nós queremos fazer desse texto? Você vive na dependência do Espírito de Deus? Você entende quão dependente de Deus você é? Então fica aqui essas aplicações, essas reflexões para a gente. E nós terminamos aqui então a segunda parte da nossa quarta aula.